Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados.
Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouçamos as boas novas, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo somos perdoados. Amém.
Senhor, abre nosso coração e mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, enquanto as Escrituras estão sendo lidas e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que Tu nos dizes hoje. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itaí: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura,
todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. O capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo onde está o texto da nossa leitura de hoje, traz uma sequência bastante interessante, porque na primeira parte nós encontramos a experiência de Jesus e de seus discípulos, depois do texto afirmar que Jesus teve pena, ficou com compaixão daqueles que estavam semelhantes a pessoas que não tinham um pastor para cuidar delas, ele então ensina por meio do episódio dos pães e dos peixes que são compartilhados por todos, ensina aquelas pessoas o milagre da partilha, algo fundamental para se compreender como funciona o reino de Deus, que tem valores muito diferentes da sociedade da época de Jesus e também da sociedade da nossa época. Na segunda parte do capítulo 6, logo após o episódio da partilha dos pães e dos peixes, nós vamos encontrar Jesus corrigindo aquelas pessoas que tinham procurado a sua presença com interesse apenas de conseguir saciar a sua fome. E ele então vai dizer que ele é o pão da vida, que ele é aquele que veio para saciar a fome, que não é apenas a fome de pão, mas que ele é aquele que dá a vida a todos aqueles que creem nele. Nessa segunda parte do capítulo 6 de João, nós então encontramos Jesus corrigindo as pessoas que tinham outros interesses que não fazer parte do reino de Deus,
que é o anúncio do seu evangelho, o anúncio que ele vinha fazendo desde o início do seu ministério. Nessa segunda parte, então, Jesus demonstra que o reino de Deus é mais do que comida, é mais do que bebida e que ele é o pão que desceu do céu. Chegamos então ao versículo 35, que é o primeiro versículo do nosso texto de hoje e que também foi o último versículo da segunda parte que nós falamos no último culto, no qual Jesus afirma: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O texto segue a partir do versículo 41 e nós vamos encontrar a reação das pessoas que ouviram a afirmação de Jesus de que ele era o pão da vida. E perceba que a reação das pessoas é de crítica. Eles vão afirmar: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? E aqui nós começamos a entender a maneira como Jesus lida com o outro lado da mesma moeda. Se no texto da segunda parte do capítulo 6, as pessoas estavam ali apenas e tão somente interessadas no pão, em saciar a sua fome, agora Jesus vai demonstrar a esses críticos que aparecem aí no versículo 41, que o seu ministério, a sua pregação, que aquilo que ele trouxe e a própria experiência da partilha, que é narrada na primeira parte do capítulo, tem um sentido ainda muito mais amplo do que eles pensavam. Quando eles afirmam: não é esse Jesus a quem nós conhecemos, filho de José, a quem nós conhecemos a família, como ele agora vem e diz que desceu do céu? O que acontece aqui é que aquelas pessoas não conseguiam ver Jesus como ele realmente era. Alguém plenamente humano, filho de José, mas também plenamente Deus, filho de Deus. E é essa falta de compreensão que não permite que aquelas pessoas vejam Jesus como o pão que desceu do céu, como alguém que dá sentido à vida, mas também proporciona não apenas a salvação espiritual, como poderia ficar sugerido na segunda parte do texto de João 6, quando ele disse que o pão que desce do céu é o pão que sacia a fome, que não é a fome apenas física, mas agora ele demonstra que a salvação é muito maior do que isso. A salvação é integral, ou seja, não é só espiritual, mas também física, como a partilha dos pães que saciou a fome do corpo pode nos revelar e pode nos explicar. O que nós temos então é Jesus criticando agora, diferente do que aconteceu na segunda parte do texto, agora criticando o interesse em outro aspecto. Aqueles queriam, na segunda parte do capítulo, queriam apenas saciar a sua fome. E agora Jesus critica o outro aspecto. Conseguem ver em Jesus o filho de José, mas não conseguem ver nele o filho de Deus. Não conseguem entender o aspecto espiritual da vida que é resgatada por Jesus Cristo e por sua mensagem. E veja que a resposta de Jesus, que aparece aí no versículo 43, é bastante direta. Ele diz explicitamente: parem de resmungar contra mim. Não entenderam o aspecto de parábola da partilha, achando apenas que era uma forma de saciar a sua fome física, e agora estavam reclamando da procedência de Jesus. Veja que o que Jesus está demonstrando é que, tanto em um aspecto quanto em outro, a compreensão da salvação é ainda muito parcial. Ela não é apenas espiritual e ela também não é apenas física, mas ela abrange a totalidade da vida da pessoa. Por isso ele afirma que ele é o pão da vida e que quem o encontra não tem mais fome e nem sede. E quando chegamos aos versículos 44 e 45, nós vamos encontrar uma afirmação muito interessante de Jesus. Eu vou reler o texto para que nós possamos
pensar juntos. Ele diz assim: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos são ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. A afirmação de Jesus é interessante porque ele está dizendo que só chegam a ele aqueles que o Pai atrair, o que mostra duas coisas importantes. De um lado, a iniciativa de Deus, e de outro, a insuficiência dos esforços humanos. Revela a iniciativa de Deus porque é Deus quem envia Jesus Cristo por vontade própria, apesar do ser humano continuar pecador e não ter condições de entender e de receber a Jesus. A iniciativa é do próprio Deus, o que revela a sua grande graça. E por outro lado, revela a insuficiência dos esforços humanos, porque não depende apenas do homem querer, mas sim de Deus que atrai as pessoas a Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus está deixando claro que Deus acolhe a pessoa nele, em Jesus. Mas a pessoa a quem Deus se abre para acolher, precisa também acolher Deus. E essa acolhida a Deus é a fé. Fé no sentido que nós encontramos lá em Abacuque 2,4, no sentido de fidelidade. Abacuque 2,4 é o texto que diz: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Na tradução mais antiga, do Almeida Revista e Atualizada, a afirmação é bastante conhecida: o justo viverá pela sua fé. E é interessante porque essa expressão fé que aparece em Abacuque tem o significado de fidelidade. E é esse o versículo que vai ser retomado no Novo Testamento por Paulo quando escreve a sua carta aos Romanos. Toda a carta de Romanos, no fim das contas, é um comentário sobre essa expressão: o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. E para compreender o significado desta fé, nós podemos fazer uso da expressão de Tiago no capítulo 2, quando ele vai afirmar que fé, nesse sentido que nós encontramos em Abacuque, não se expressa de outra forma senão na prática. Veja o que diz Tiago 2, versículos 14 a 18 dizem assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Este é o significado da fidelidade que aparece em Abacuque, a fé que se traduz em ações concretas, em obras que revelam que a fé está presente. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, na terceira parte do capítulo 6 de João, nós vamos aprender que o desafio que é colocado para nós é a fé. E nesse texto especificamente, significa a dádiva de crer em Jesus e de aceitá-lo como único caminho, único mediador entre Deus e o mundo. E aí então nós vamos poder compreender a resposta dada por Jesus nesse mesmo texto, nos versículos 28 e 29, quando as pessoas perguntaram a ele: o que é que Deus quer que a gente faça? E a resposta de Jesus foi: ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou. Jesus é o enviado de Deus. Ele é aquele em quem devemos depositar a nossa fé. Ele é aquele que nos dá a salvação integral, não apenas espiritual, nem tão somente corpórea, física, mas integral.
a salvação que resgata a dignidade humana, que dá a todos a mesma condição diante de Deus, de serem alcançados por um evangelho que transforma a vida e que transforma a mentalidade, para que possamos viver a partir dos valores do reino de Deus e não mais dos valores deste mundo, que assim como na época de Jesus, tem uma compreensão incompleta, errada e distante daquela ensinada por Jesus a respeito do reino de Deus. Que nós possamos, ao ler esse texto, compreender a sua importância para a vida das nossas comunidades, compreender o sentido global, o sentido integral da salvação que Jesus traz a todo ser humano. Que nós possamos ter como resposta a essa salvação integral a fé. Não a fé sem obras, porque a fé sem obras é morta, mas que possamos expressar na prática que realmente cremos naquele que traz a salvação, porque ele é o pão da vida e quem encontra Jesus não tem mais fome e nem sede. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e irmãs. Amém. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Portanto, agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento importante na vida de todas as comunidades cristãs, um momento em que celebramos a comunhão com o Senhor. Antes das palavras de instituição, quero convidar todos os irmãos
para fazermos uma oração. Oremos. Deus de misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, abençoa-nos e santifica-nos juntamente com estas dádivas do pão e do vinho, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo, e para que o cálice que bebemos seja para nós a comunhão do sangue de Cristo. E agora nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Na Tua misericórdia, aceita nosso sacrifício de louvor e gratidão. Em comunhão com todos os fiéis de todos os tempos e lugares, rogamos-Te que cumpras em nós e em toda a criação o propósito da Tua graça eterna. Por Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e honra Te sejam dadas, Pai onipotente, agora e para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Convidamos a todos a participarem conosco da Sagrada Comunhão. Os irmãos podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja convosco, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.